tem pessoas hoje pensam que já nasceu com tudo, por exemplo, aqui na Costa Silva. E não é assim. A luta foi dura. Foi por transporte, foi por escola, creche, foi por tudo. As coisas não chegam assim tão fáceis pra gente, né? É difícil. Imagina, só a casa, né? Aí começa a aparecer uma barraquinha, depois começa a aparecer alguém vendendo pão na rua, depois a gente contratava, ele deixava o pão na porta todo dia. Assim que começa, né? Aqui não tinha nada. Eu não me lembro exatamente quanto tempo depois, não me lembro exatamente. Mas aí, algum tempo depois, começou a funcionar o posto de saúde, onde hoje é a Casa dos Idosos. Aqui na esquina da 7, tinha uma comunidade de irmãs, que hoje não tem mais aqui. E elas, antes delas virem para cá, antes da vila ficar pronta, elas contataram algumas pessoas, algumas famílias, né? A Coab cedeu os endereços para elas. Então, quando elas vieram para cá, elas já tinham ideia, olha, eu conheço fulano, para formar mesmo uma comunidade, né? Eu entrei em 1972, eu entrei na comunidade eclesial de base. Como eu disse na inauguração daí de 30 anos do Centro de Saúde, que a gente teve uma formação do que era preciso para onde a gente morava. Então a gente participava do movimento de saúde, reivindicação, movimento popular, cheguei a participar inclusive de quando tinha movimento das favelas, né, dos outros bairros, porque a gente era muito unido. Em toda a reivindicação, a gente era unido. Então tinha muito interesse de ver o todo da família, né? A saúde. Então desde o começo foi assim, um interesse não só para as outras melhorias, né? Reivindicação de creche, reivindicação do 2º grau, reivindicação do supletivo. Tudo foi fruto de luta dos moradores junto à prefeitura. Aí a gente entrou em conselho de moradores, então a gente foi, sabe, arregaçando a manga. Olha, a gente participou do Centro de Saúde desde o início, quando era o postinho aqui na praça. Muitas conquistas, né, a gente faz tendo a população aliada, né? Eu entrei, na verdade, para o Centro de Saúde, porque nós desenvolvemos um trabalho junto com esses médicos aqui no bairro, na região, com os problemas de xistose. A gente falava xistose. Aqui nessa região de baixo, onde hoje já tem um monte de moradia, que tem um córrego, né? Tinha muitas crianças da Vila Costa e Silva e da Cury que iam brincar no córrego. Então, o Centro de Saúde, junto com a comunidade cristã, fizeram palestras, reuniões, passou de casa em casa. Aí a gente fazia um trabalho nas ruas, passando vídeos sobre a doença, trazendo a população a conhecer o que era essa doença e para prevenir mesmo, era prevenção mesmo, a atenção primária era de prevenção. Tinha muita verminose aqui. Aí a comunidade resolveu colocar cartazes, mandar fazer o exame, alertar as pessoas, né? E a reunião geral de explicação foi lá no salão da igreja. A gente falava salão porque era um salão mesmo, né, no começo. Foi lá. Então eu achei assim, foi um despertar para a saúde mesmo. Mas partindo da comunidade, explicando a importância, né? E aí teve muitas crianças que tiveram exame positivo para xistose, né, para esquistossomose, e foram tratadas na época. Inclusive, é uma coisa que deu resultado. Foi muito importante na época.
Aí dessa época a gente não parou mais. O Centro de Saúde criou o seu primeiro Conselho Municipal de Saúde em 1991. Em 91, quando eu estava na Secretaria de Saúde, eu já comecei a acompanhar o processo do Conselho Local de Saúde daqui, do Costa e Silva, na questão da construção do Centro de Saúde novo. Eu, junto com o Conselho, já em 92, junto com o Conselho Local de Saúde e mais um vereador que estava interessado na construção do Centro de Saúde, nós começamos a batalhar junto à Prefeitura a mudança da destinação desse terreno aqui como praça pública, mais para a entrada da vila, né, beirando mais o tapetão, e que esse terreno fosse cedido para a construção do Centro de Saúde, e também uma parte desse terreno seria para a construção de moradores do Santa Genebra. E aí, em 93, a gente começou todo um processo, aí já um pouco mais organizado e estruturado, a população junto com o Conselho, né, está fazendo um abaixo-assinado para sensibilizar o secretário de Saúde na questão da construção, porque o espaço físico já não comportava mais a demanda que a gente tinha de atendimento. Mas foi uma luta muito grande. Eles queriam nos colocar num lugar onde a gente não achou adequado, a gente falou, vamos esperar, nós queremos um local adequado, grande, vocês viram como o Centro de Saúde é bem organizado. A população sentiu que lá era um espaço muito pequeno e começou a batalhar na prefeitura. Então já tinha o Conselho de Saúde ali. E para a gente conseguir o terreno onde a gente tem o Centro de Saúde, a gente demorou 7 anos, uma luta brava. Porque vinha a turma da prefeitura e queria, não sei se vocês conhecem aquelas casinhas que tem para cima da comunidade, lá em cima, não sei como chamam, umas casas pequenininhas lá perto da Cury, que é da prefeitura. Eles queriam levar o Centro de Saúde lá. Aí a gente sempre falava, não, custe o tempo que custar, que demorar. A gente quer uma coisa nova, porque lá a gente conhecia, era pequenininho, os cômodos pequenininhos, é igual as nossas casas, você mexe, não fica uma coisa bonita. A gente quer uma coisa nova, custe o que custar. E foi, olha, tinha dia que o coração da gente ia sair pela boca, de tanta guerra. Aí batalharam, até que conseguiram. Quando a gente pensou que a gente não ia conseguir mais, porque foi muito dura a luta, tinha vezes que a gente saía das reuniões sentindo mal, porque a gente via a necessidade e os representantes do governo não falavam que, do contrário, mas mesmo a gente falava, não, mas a gente tem que ir até o fim. Então, quando eu via a inauguração do Centro de Saúde, me foi uma emoção. E essa planta aqui desse Centro de Saúde foi uma planta que foi assim,
Veio uma arquiteta, desenhou a planta, né? E aí a gente discutiu junto com os conselheiros, junto com a comunidade, junto com os funcionários, né? Da melhor forma que podia ser. Tanto que parece que aquele centro de saúde, o nosso é o maior da rede, em termos de espaço, né? Mas eu acho que o pessoal daqui sempre teve essa força para reivindicar. Aí a gente foi acompanhando a construção, aí quando foi, a gente chegou a enfrentar o prefeito até uma inauguração lá em Souza, porque estava demorando muito para entregar o prédio daqui. E a gente estava, né, disse que ia inaugurar tardia, não inaugurava, papapi, papapá, mas aí, até isso a gente foi atrás, enfrentar ele, porque a gente para ter reunião e entrar falar com o prefeito antigamente, era a mesma coisa que eu falar com vocês. Não é hoje aquela coisa de vidro que para você você tem que pôr um crachá. Quando foi no dia 31 de dezembro, último dia de mandato daquela gestão, já não era mais o prefeito, o senhor Magalhães Teixeira, que ele tinha falecido, era o prefeito então Edivaldo Orsi, e ele disse que iria inaugurar no dia 31 de dezembro. Então, estava marcada para as 10 horas da manhã. Quando foi 9 horas, 9h30, veio um representante da Secretaria de Saúde, né? Estava já a imprensa aqui também, então esse representante veio, conversou com a imprensa, dizendo que por um outro compromisso o prefeito não ia poder fazer a inauguração naquele momento, às 10 horas da manhã, mas que deveria às 14 horas fazer a inauguração. E aí avisei todo mundo do conselho, e todo mundo veio às 14 horas, inclusive eu de terno e gravata, né? E aí não houve a inauguração. Então tem uma filmagem da gente entrando, né? Fazendo, entre aspas, a abertura do centro de saúde, com os pedreiros acabando a construção, porque eles estavam ainda aqui dentro. Então o chão estava molhado, etc e tal, tá? E aí a gente viu que não inaugurou, mas tinha uma placa, né? Esse centro de saúde foi entregue na administração, cujo prefeito era Edivaldo Orsi, secretário de saúde fulano de tal, e aí a comunidade falou, não, nós vamos tirar essa placa. E tirou-se a placa, quando foi praticamente, acho que no dia 13 de março de 1997, né? Um dia ou 2 dias antes a gente veio, nós funcionários e conselho local, representantes da comunidade, viemos lavar chão, parede, para deixar tudo limpinho, né? Pintamos os bancos de sala de espera, cada um de uma cor, e aí a gente, no dia 13, veio o pastor, veio o padre, fizeram um culto ecumênico, e nós abrimos as portas do centro de saúde. Teve a presença do prefeito, sim, teve a presença do secretário de saúde na época, sim, e teve a presença também de um vereador, né? Os 3 vieram e falaram que eles não iam fazer inauguração nenhuma, porque não era um projeto que eles estavam inaugurando na gestão deles, já vinha da gestão passada, e a gente abriu as portas para a comunidade, e a partir daí começou a funcionar. Tudo isso foi conquista dessa população. Esse centro de saúde novo que tem hoje, né? Foi uma conquista da população, né, junto com os funcionários, perante ao poder público, né, perante ao secretário de saúde.